Que? Acabou! Que? Há pouco tempo atrás, um irmão postou em uma rede social, para ser mais específico, Facebook, onde acontece muita coisa, né, onde debatem muito, enfim, sobre o assunto. E hoje o assunto é vender ou não vender troncos de Jurema. Pode ou não pode? Enfim. Bom, vamos lá. Será que não pode? Por que não pode? Acho que tem que haver uma explicação para isso. Não pode porque o discípulo ele tem que vir, tem que ir às matas junto com o padrinho, para ali ser arriado uma oferenda, para que tenhamos o direito de retirar aquele tronco para aquele discípulo. Beleza, é assim que tem que funcionar realmente, né? Só que existem aqueles discípulos que muitas vezes moram muito longe, na região a qual ele mora não tem a árvore Jurema. E muitas vezes eles não querem vir ao Nordeste para se iniciar. Sendo assim, o padrinho vai à mata, dá todas as obrigações possíveis para a retirada daquele tronco e assim leva aquele tronco lá na malinha ou despacha em uma bagagem, enfim, para aquela região e ali ele inicia aquele discípulo. Bom, mas o discípulo não foi à mata com o padrinho. Mas o discípulo poderia se iniciar mesmo assim? É óbvio que sim. Né? Não sendo uma obrigatoriedade, o discípulo está junto com o padrinho na hora da retirada do tronco. Mas beleza, até aí o senhor não falou em venda. É verdade, não falei ainda. Então quer dizer que eu não posso ir às matas, arriar todas as obrigações possíveis, retirar aquele tronco e assim enviar para alguém que queira me comprar aquele tronco? A palavra comprar até se torna meio que forte. Por outro lado, algumas pessoas vendem sim. Eu costumo dizer que, na verdade, eu não vendo, né? Eu faço meio que um favor àquele discípulo. Até porque o valor que eu cobro, por exemplo, em um tronco que envio, é o valor que eu gasto de gasolina para ir à mata, retirar aquele tronco, o valor do tempo que eu estou perdendo para retirar aquele tronco, para alguém que eu não conheço, das frutas que eu compro, do fumo, do mel, do dendê, da cachaça, que eu compro para levar aquela mata para retirar aquele tronco. Então veja aí, gastei meu tempo, a gasolina, fruta, mel, dendê, cachaça, fumo, vela e por aí vai. Então gastei bastante para ainda ter que pagar um frete, um Sedex, um PAC, para poder enviar a alguém que eu não conheço. Então, será que não é válido ser cobrado, sim, por todo aquele trabalho que foi feito? A questão aí está em poder iniciar um discípulo com aquele tronco comprado, ou a questão está em não poder vender? Será que seria vender a fé? Eu não vejo por esse lado. Como eu falei, eu vejo do lado da necessidade daquele discípulo que de repente não tem a condição de vir, simplesmente não quer vir, alguns não querem vir, preferem ser iniciados lá na região deles, que muitas vezes não tem Jurema. Então o padrinho ou leva, ou vende, enfim, aí vai de cada um para cada um. Mas se eu posso retirar sem o discípulo ali e levar para iniciar aquele discípulo lá, por que eu também não posso vender? Então eu acho que vai de cada um para cada um. Não é o não poder. De repente não devemos, mas poder a gente pode sim, basta querer. Aí vai de cada um para cada um. Mas aproveitando a carona nesse assunto que de polêmico não tem nada, na verdade. A polêmica está em cada um aí que quer fazê-la. Que de repente quer curtidas, quer compartilhamentos em uma rede social, abordando tal assunto. Mas vamos lá. E o mais interessante, na verdade, foi ver alguns discípulos de Jurema, alguns juremeiros, alguns líderes religiosos comentarem a publicação do irmão que foi feita, abordando esse assunto, se podia ou não vender, enfim. Alguns disseram, não, porque quem quiser que venha. Eu não vou vender jamais um tronco, ou eu não vou levar um tronco jamais para outra região. O discípulo quiser que venha se iniciar aqui, porque aqui é o berço.
Mas tem gente que não vê, não. Quantos juremeiros já não saíram daqui para iniciar lá fora, seja em outra região, do mesmo país, do Brasil, ou até fora dele? Quantos e quantos e quantos, né? E por aí vai. Mas o legal de ouvir isso, daqueles juremeiros, daqueles discípulos, ou até de simpatizantes, falando que o filho tem que vir para ir à mata com o padrinho, é interessante, sabe por quê? Eu conto a dedos quantos líderes religiosos do culto à Jurema Sagrada, quantos juremeiros com casa aberta vai à mata com seus discípulos retirar um tronco. É de se contar a dedos. E eu não tenho vergonha de falar que o meu juremeiro, a qual me iniciou, não foi à mata comigo para retirar o tronco do meu mestre, do meu caboclo. Sabe por quê? Por preguiça. Por comodidade. De não sair de sua casa para ir a uma mata retirar o tronco para iniciar um discípulo, ou 2, ou 3, ou 4, enfim. Então nós tínhamos que pagar ao ogã daquela casa, ou batedor, como queiram chamar, para que ele fosse para a gente lá na mata e retirasse, enfim. Mas aí não foi o nosso juremeiro, né? Não foi o nosso padrinho que foi retirar com a gente. Então conta-se a dedos, eu posso contar a dedos os juremeiros que têm casa aberta em Natal, Rio Grande do Norte, que vão à mata com seus discípulos. Eu vou. Todos que eu iniciei, eu fui às matas, retirar o tronco, pagar junto com o discípulo, com aquele que está aqui, que pode vir aqui. Mas existem sim aqueles que eu tive que levar o tronco para outra região, porque não podia vir, e eu não ia forçá-lo a vir. Como eu posso levar, eu levei. Mas aqueles que se iniciam comigo e já se iniciaram, eu tenho foto de todos. Vamos à mata, pagamos na entrada ali da mata, pagamos sim, para entrar. Pagamos para retirar aquele tronco com o mel, a cachaça, o dendê, as frutas, enfim, as velas e por aí vai. Tudo certinho, eu tenho foto de tudo. Mas me pergunte quantos juremeiros fazem isso, pelo menos aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Quantos levantam daquela cadeira para ir na mata com o discípulo retirar? Alguns fazem sim. Eu podia citar o nome de alguns aqui que fazem. Mas eu podia citar o nome de dezenas e dezenas e dezenas que não saem de suas casas para tirar tronco para seu ninguém. Existem juremeiros que até já compraram seus troncos numa padaria. É uma vergonha isso. Aí é uma vergonha. Mas enfim. E aí? Pode ou não pode vender? Mas vamos lá, vamos mais a fundo. Qual a diferença desse tronco? É um tronco de jurema preta. Para esse tronco, é um tronco também. Qual a diferença? Minha madeira não. Isso aqui é um tronco para assentamento. Isso aqui é um cachimbo. Só está sem o canudo, que eu coloquei justamente para poder, né, bagunçar a cabecinha de vocês aí. É um cachimbo. Mas qual a diferença? Isso foi retirado de uma árvore sagrada também. Assim como esse. Só que esse foi usado para se fazer um cachimbo. E esse vai ser usado para assentar um mestre, um caboclo, um guia espiritual no culto à Jurema Sagrada. Mas qual a diferença deles dois? Porque para retirar, para fazer esse cachimbo aqui, tivemos que pagar as matas para adentrar, pagar para retirar com mel, a cachaça, o dendê, blá 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 blá. Então não tem diferença. Para se fazer o cachimbo, foi preciso ser pago as matas e ser retirado de maneira coesa. Da mesma maneira que esse tronco, para assentar o mestre, um guia espiritual do discípulo, também foi pago as matas, arriado todas as obrigações possíveis. Então não tem diferença. Então por que é que eu posso vender um cachimbo e eu não posso vender um tronco para assentar um guia espiritual? Me expliquem aí, eu não consigo entender. Mas se vocês conseguirem me explicar,
eu vou agradecer de coração. Mas me explica qual é a diferença. Por que eu posso vender um cachimbo e não posso vender um tronco? Se ambos foram retirados da mesma maneira. Bom, então é isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo. E a pergunta fica, pode ou não pode vender um tronco de Jurema? Em minha opinião, pode sim. Vende quem quer. Eu vendo sim para aquelas pessoas que não podem, de repente, ir à mata para retirar o tronco. Muitas pessoas me procuram justamente, Paleandro, eu vou me iniciar aqui com um juremeiro de tal região e na nossa região aqui não tem. Meu juremeiro que vai me iniciar pediu que eu comprasse o tronco. E eu fico feliz em vender e saber que aquela pessoa ela vai se iniciar, né, de certa forma, graças a mim, né, que consegui vender aquele tronco para aquela pessoa, para que ela viesse a se iniciar, né, para que a rama viesse a se espalhar, né, para que o novo juremeiro nascesse ali naquele momento. Com um dedinho meu, né, eu consegui enviar aquele tronco para ele. Né, então isso me deixa feliz. Não é a questão do valor, como eu falei. Uma coisa é você extorquir alguém, como eu já vi por aí venderem um tronco a R$300. Como eu já vi venderem uma muda de Jurema a R$300. Isso sim é extorsão. E eu acho muito errado. Né? Mas vamos parar para pensar e ver se pode ou se não pode.